Vou fazer, então, uma breve apresentação. Boa tarde a todos e todas. A gente vai dar início aqui à sessão livre, Arquiteturas Mínimas, Possibilidades para o Ensino de Projeto. A gente tem um total de 4 apresentações. Essas 4 apresentações, eu já vou citar rapidamente qual é a ordem delas, mas antes disso, só fazer uma introdução à proposta, né, da sessão. Acho que não tem talvez uma pessoa só assistindo a gente de fora. Essa ideia de fazer uma discussão sobre essa questão do mínimo, né, da ideia das arquiteturas mínimas, e se iniciou a partir de uma conversa bastante informal, né, entre um grupo de professores da FAU-FRJ e alguns professores da UFC. E esse título, Arquiteturas Mínimas, também surgiu dentro do contexto da FAU-FRJ, aqui no Rio, né, no trabalho do Ateliê Aberto, coordenado pelo Diego Portas e pela Anislade aqui presentes. E eu e Bruno nos propusemos, então, a organizar essa mesa e, partindo desse título, dessa provocação das arquiteturas mínimas, a gente acabou ampliando um pouco os sentidos, né, do que, a princípio, vinham sendo associados por nós a essa ideia, né, do mínimo como o pequeno, a pequena escala. E, na verdade, nesse conjunto de apresentações, que a gente pode ver, na verdade, é que essa ideia do mínimo acabou ganhando sentidos mais amplos, né? Então, eu vou ler muito rapidamente aqui, né, o que a gente escreveu, o primeiro parágrafo do resumo da proposta. Então, a proposta da sessão livre aqui apresentada visa contribuir para o debate pedagógico, né? Estamos tratando do ensino de projeto no contexto brasileiro, trazendo a ideia do mínimo como possível catalisador de uma revisão crítica das premissas que orientam os ateliês de projetos de arquitetura e urbanismo nas universidades hoje. Propomos aqui que as arquiteturas mínimas possam ser entendidas a partir de diversos aportes, alguns deles aqui representados pelos palestrantes, que têm em comum o objetivo de formar profissionais engajados e instrumentalizados para outros modos de atuação na transformação dos diversos territórios com os quais venham a operar de modo alternativo ao grande gesto do arquiteto-autor. Né? Então, tem aqui um reconhecimento de um certo ensino hegemônico, né? E como que é baseado, muitas vezes, numa tradição que lida muito com o diagnóstico urbano, com o programa de necessidades, e a gente vem buscando, então, encontrar outra chave para uma abordagem de ensino de projeto que venha né, transformar um pouco essa tradição. Então, aqui nas falas, né, o mínimo vai ser apresentado de diversas formas, né? Tentei sistematizar um pouco a partir da ordem das apresentações, né? O mínimo como infraestrutural, na primeira apresentação do professor Ricardo Paiva e do Bruno Braga, ambos da UFC. Na segunda, o mínimo aparece como a pequena escala aliada à questão construtiva, né? A expressão construtiva tectônica, na fala dos professores Diego Portas e Anislade. Depois, né, o mínimo vai aparecer um pouco com esse caráter de uma perspectiva histórica, na apresentação do professor Clévio Rabelo, que vai tentar contextualizar essa questão da pequena escala em relação ao mercado e ao ensino na arquitetura brasileira. Então, o mínimo começa a assumir aqui também, né, um pouco a noção de contra-hegemônico, né, o mínimo como minoria, talvez, a gente pode discutir isso depois. E, por fim, na apresentação das professoras Érica Martins e Raquel Leite, o mínimo aparece associado à ideia de práticas que são consideradas menores, né, pela nossa tradição do ensino nas universidades. Então, com isso, acho que a gente pode dar início às apresentações. A gente tem um total de 20 minutos para cada apresentação, são 4, e no final fica 40 minutos, 35, 40 minutos para o debate. Então, Bruno e Ricardo, passo a palavra para vocês.
Bruno, você está com o microfone desligado. Isso. Foi mal, gente. Agora foi? Tudo Sim. ok, né? Bom, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer a todo mundo aí que topou fazer parte dessa sessão, né? Acho que esse intercâmbio entre Fortaleza e o Rio já vem acontecendo, né? Um pouco, assim, eu acho que esse momento, ele, de certa forma, consolida essa conversa. É, Já tivemos juntos em outros momentos, né? O Diego chegou a estar aqui presencialmente. E acho que, de alguma forma, essa sessão ela é um resumo assim, de uma série de conversas que acabaram convergindo, talvez, para esse tema das arquiteturas mínimas e de que forma isso, de alguma maneira, pode ter trazer reflexões, repercussões para o ensino, né? E aí acho que, como a Juliana colocou, assim, foi muito legal quando a gente começou a conversar sobre a montagem dessa sessão, como foram se desdobrando possibilidades a partir disso, que no primeiro momento tinha um foco mais único, né? Mas como a gente foi conseguindo abrir essa discussão. E aí, especificamente no nosso caso, né, eu e o Ricardo, a gente trouxe essa aproximação do mínimo em relação a como, talvez, pensar, como é que a gente consegue pensar em fazer menos para potencializar mais, né? Então, de alguma forma, esse mínimo, talvez aqui no nosso caso, seja um mínimo programa, que seria essa instabilidade programática, né? E um máximo de potência espacial, né? Que seria essa especificidade espacial. E aí, no caso, a gente vai mostrar um pouco da base teórica, né, que motivou essa nossa discussão, e uma repercussão prática, né, na disciplina que a gente tem ministrado junto, aqui o Projeto Arquitetônico 6, na UFC, com alguns resultados e algumas discussões que a gente pode depois tirar a partir disso. Bom, a primeira questão, assim, acho que como é que a gente, para pensar nessa instabilidade, né, nessa certa relativização do programa, a gente volta a esses temas de adaptabilidade e flexibilidade na arquitetura, né? E para pensar nisso dentro dessa discussão, a gente colocou aqui em 3 tempos, até para mostrar como esses temas, né, como esses conceitos, de alguma forma, eles se confundem com a própria história dos espaços habitados, né? Não é um tema novo. Talvez o que a gente possa discutir aqui, que eu acho que essa ideia também de falar dos 3 tempos, que a gente possa ver de que maneira essa discussão tem relevância e pode ser abordada na contemporaneidade, né? E aí a gente pegou assim talvez a arquitetura moderna como o ponto assim a partir do qual tem um antes e depois, porque talvez nela em que se tem uma maior consciência de se tratar esse tema, né? Quando ele é trabalhado de uma forma consciente enquanto questão teórica, apesar de que a gente pode também discutir o quanto alguns outros exemplos que talvez não tenham tido isso de uma forma tão consciente tenham conseguido até ter uma performance, digamos assim, dessa capacidade flexível de seus espaços maior do que os próprios edifícios modernos. E aí, quando a gente volta, assim, pegando esse primeiro tempo, né, que seria um tempo aí antes da arquitetura moderna, acho que essas próprias formas mais primitivas, né, e básicas que a gente tem, no fim, elas não deixam de ser grandes espaços únicos onde uma variedade de atividades acontece, né? Então, essa formalização desses espaços, né, no caso aqui do abrigo primitivo, ele resulta muito mais em condições e necessidades específicas do que de uma definição programática de um uso, né? Então,
questões como o clima, como disponibilidade material, parecem influenciar muito mais do que uma atividade X ou Y que aconteceriam nesses espaços, né? E mesmo quando acontece já um certo desenvolvimento, tanto técnico quanto até programático, né, de certos usos que já começam a se configurar um pouco mais específicos, você ainda tem, de alguma forma, essa qualidade de uma certa indeterminação funcional muito presente, né? A arquitetura tradicional japonesa, isso é muito explícito, né? Nesses grandes espaços, inclusive, com essa possibilidade de rearranjos com as portas, as vedações móveis, né? E como é que isso podia se configurar de diversas formas, que parece ser muito mais delimitado por esses eixos, né? Pelos quais se pode passar as vedações do que propriamente por programas específicos. Ou nos sobrados, né, ingleses também, que você tem um tipo de arquitetura que até hoje é muito usado como habitação, como escritório, como enfim. Então, tem certas qualidades nesse tipo de arquitetura tradicional, digamos assim, desses lugares, que estão para além dos programas aos quais eles respondiam em determinado momento, né? Tem uma questão aí material, de distribuição espacial, questão de escala, tipos de abertura, o próprio ritmo dessas aberturas possibilitava também uma série de arranjos internos mais variados, e mesmo essas articulações verticais, né? No caso dos sobrados ingleses, tem muito essa possibilidade de, a partir da posição dessas escadas típicas desses sobrados, eles conseguem reconfigurar internamente diversos tipos de arranjo, com pessoas diferentes habitando em andares diferentes, enfim. E como esses exemplos de uma certa arquitetura tradicional, vernacular, ela vem resistindo muito bem à passagem do tempo, e isso acaba tendo um pouco a ver algo que depois vai ser muito retomado recentemente pelo Lacaton e Vassal, que é uma certa generosidade espacial, né? Que eu acho que isso também está muito presente nesses espaços que não têm uma definição específica tão explícita de programa. Isso sempre, de alguma forma, abastecido por espaços de suporte mais subdivididos, né? Então, essa diferenciação que vai sempre meio que estando presente nesses tipos de discussão, acho que aqui também a gente já começa a perceber um pouco mais essa diferenciação entre uma parte mais fixa e específica e uma parte mais genérica e mutável. E na própria arquitetura brasileira, né, a tradicional brasileira, acho que a gente tem esse exemplo, as casas coloniais que tinham essa disposição de ambientes que ficavam uma espécie de sequência de cômodos, que tinham um grau de indeterminação funcional também, que seria inclusive reforçado pela sequência e regularidade dessas aberturas, né? A gente vê como esses ambientes, por exemplo, essas divisões internas aqui, elas acontecem a partir dessa cadência das aberturas das esquadrias, né? E eu acho que uma das razões pelas quais, né, pela qual esses edifícios produzidos em contextos que são fora do funcionalismo moderno, né, se mostram mais adaptáveis, até às vezes, do que os próprios edifícios modernos, talvez seja o fato de que eles orientavam essa disposição espacial e a ordenação construtiva a partir de princípios projetuais que geravam justamente esses espaços não especializados, né? Então, acho que, de alguma forma, tem essa presença dessa discussão que a gente está trazendo para questões contemporâneas, né, que eu acho que vão estar presentes aqui nos outros trabalhos também, mas a partir de algo que já existe, já é possível perceber em arquiteturas e exemplos mais antigos também. Na arquitetura moderna, de fato, esse tema ganha uma força justamente por ser explorado de uma forma mais consciente e até teorizada, né? Assim, acho que foi um momento em que a prática e a teoria elas foram quase simultâneas em termos de produção, e muito em função, talvez nesse caso aqui mais até do que nos outros, em função dessas novas tecnologias construtivas, principalmente a partir da pré-fabricação e produção industrial em série, né, que são aspectos aí que vão, de alguma forma, contribuir para tornar essa discussão mais presente, tanto nesses projetos e obras modernos, mas na própria consideração das transformações mais rápidas que essa digamos assim, essa ideia de progresso vai trazer, né? Então,
essa mutabilidade espacial enquanto algo muito típico de um tempo, eu acho que ele começa também a ser mais reforçado nesse momento. Por outro lado, e aí eu acho que é talvez um cuidado quando a gente fala dessa flexibilidade no discurso em projetos modernos, eles tinham, de alguma forma, um pressuposto, predominantemente, assim, de conceber previamente quais mudanças seriam essas, né? Então, essa flexibilidade, de alguma forma, ela servia também para ampliar a influência dos arquitetos na vida futura do edifício, né? Fazendo parte desse ideal de racionalidade mais amplo, de controle por parte do pensamento moderno. Então, se por um lado essas novas tecnologias e essas possibilidades construtivas permitem uma consciência e um cuidado maior com essa flexibilidade enquanto discurso mesmo, em muitos momentos isso foi usado, né, como maneira de alguma forma, controlar qual seria essa flexibilidade e quais seriam essas mudanças, né, que nesse projeto do Mies em Stuttgart, ele faz as reconfigurações, pensando quase assim, todas as reconfigurações possíveis de serem feitas dentro do arranjo espacial do projeto, né? E aí, a partir dos anos 60, principalmente, né, a gente tem, de fato, uma emergência de revisões críticas e teóricas da arquitetura moderna, e essas discussões acerca do tema, elas acabam ficando focadas mais no papel dos usuários e das possibilidades da arquitetura ser pensada como um sistema aberto e dinâmico do que propriamente desse objeto estático capaz de ser flexível, né? Então, acho que tem talvez o tema da flexibilidade se mantém, mas o foco dessa flexibilidade acaba sendo um pouco diferente. E aí surgem grupos como o Team 10, né, e Arquigram, metabolistas, que de alguma forma trazem essa discussão, inclusive para o campo da cidade, né, pensando em como é que se pode pensar esses arranjos urbanos, essa dimensão urbana também a partir dessa flexibilidade, de alguma forma dessa adaptabilidade ao longo do tempo. E uma série de projetos mostram, né, essa ideia de alguma forma, pensar esses suportes para a cidade que poderiam sofrer ao longo do tempo essas incorporações e essas mudanças, e aí, de fato, se usando muito das possibilidades e desse ideal das novas tecnologias, né, inclusive em termos de imagem. Um lugar que se destaca nessa discussão é a Holanda, né, que, de fato, vai ter uma série de autores e reflexões e arquitetos, né, e práticas que vão trazer reflexões sobre esse tema da flexibilidade, em especial das habitações, e muito em função de uma resposta crítica à produção de habitação em massa do pós-guerra na Europa, né? Um destaque seria a produção do Habraken, né, que, de fato, a partir dessa, ele tem uma produção mais teórica do que prática, mas que ele traz essa teoria dos suportes que propõe essa diferenciação da habitação entre uma parte pré-determinada e projetada, né, que seria o suporte, e uma parte a ser apropriada pelos moradores, que seria esse preenchimento, né? Então, ele coloca, né, que um suporte é uma provisão comum, como uma rua, um canal, uma linha de trem, uma rede elétrica. Esses são infraestruturas, o suporte é uma infraestrutura. Então, acho que essa abordagem infraestrutural acaba dialogando muito com essa ideia de pensar essa flexibilidade a partir da ideia de um suporte, né? E isso, na contemporaneidade, essa teoria do Habraken tem reverberado em abordagens contemporâneas, inclusive trazendo outras possibilidades de aprofundamento, seja em discussões teóricas, seja em exemplos práticos, né? A Mediateca de Sendai, do Toyo, acho que é um exemplo muito explícito dessa ideia de suporte, né? Suporte para apropriações e diversos tipos de arranjo ao redor desses suportes. Posteriormente, a gente tem também, né, mais recente, o Lacaton e Vassal, que de fato também vai trazer essa ideia de um certo espaço indeterminado, né, um espaço que muito mais propõe esse suporte e essa generosidade espacial do que propriamente define espaços pré-definidos. E aí, do ponto de vista teórico, tem o Bernard Loipen, que traz essa flexibilidade não a partir
do que é mutável, mas justamente a partir daquilo que é permanente, né, que ele chama de frame, que seria justamente o que dá essa liberdade para que o espaço flexível aconteça, né? Então, o que eu acho que é interessante nessa abordagem que o Leupin sistematiza é um pouco esse entendimento de que a flexibilidade ela não está naquilo que muda, mas naquilo que se permanece, né? Então, acho que esses exemplos também servem um pouco para ilustrar essa discussão. E aí, esse foi mais ou menos o mote, né? Assim, o contexto em que a gente se viu para trazer a experiência metodológica do Projeto Arquitetônico 6, né? Que eu e o Ricardo estamos ministrando. Acho que o Ricardo vai Bem, falar um pouco aí da experiência. antes de eu dar continuidade, eu queria agradecer o convite do Bruno e essa possibilidade, né, por intermédio dele, dialogar com a turma aí da UFRJ, Juliana, Diego, Ana. E é um prazer, né, porque eu estou aqui com colegas que são da minha geração, mas também com alunos. O próprio Bruno foi meu aluno na graduação. E ontem eu até numa mesa levantei essa hipótese, né? Quem ensina quem, né? Então, na verdade, eu tenho aprendido muito com um ex-aluno, né? Também tem outros ex-alunos aqui, Raquel, Érica, Bianca. Então, é muito bom a gente se valer da juventude de vocês e continuar sempre aprendendo, até porque também essa experiência metodológica na disciplina eu compartilhei com o Clévio, né? O Clévio também teve a oportunidade de aplicar um pouco essa metodologia. Eu vou tentar ser realmente muito rápido, porque eu prometi entrar lá na outra sessão. Na verdade, a gente usa, né, essa questão dos suportes, tanto numa escala mais urbana, como na escala do edifício, apostando, né, nessa questão infraestrutural. E aí, nas duas escalas, a ideia é projetar a partir de camadas fixas, em que é possível criar um certo grau de indeterminação e espaços mais flexíveis. E na tradução ou incorporação dessa teoria, a gente tenta fazer uma distinção muito clara entre os alunos, a noção do espaço, né, que é uma coisa mais ligada ao edifício, e em relação ao evento, que estaria mais relacionado com o uso do edifício, a forma como as pessoas se apropriam. E aí, Bruno, eu acho que pode passar para o próximo, por favor. Então, esses dois conceitos são importantes, tem um texto do Feiren bem legal, né, que fala dessa distinção, inclusive, entre o edifício difuso e o edifício de uso misto, ao passo que o edifício de uso misto tem um programa calculado, o difuso tende a ser estável, a relação de forma e função no edifício de uso misto é mais evidente, e no edifício difuso menos, por conta dessa indefinição programática. O edifício misto tende a ser uma obra fechada, ao passo que o edifício difuso ser uma obra aberta. No edifício misto, há uma passividade maior do usuário, enquanto no edifício difuso ele tem uma participação mais ativa. E no edifício misto, os espaços têm conteúdos e eventos bastante estabelecidos, né, nesse rigor do programa. E, no caso do edifício difuso, um desenho infraestrutural mais marcante, mais estabelecido, né, que seriam justamente essas camadas fixas, permitindo um uso mais indeterminado. Pode passar. Aqui o exemplo, né, justamente de duas propostas, uma proposta, um desenho de uma praça, associada a uma estação de metrô e um espaço que faz uma integração aí de modais de transporte, né? Então, a própria representação nos dois vai buscando marcar justamente, né, por meio dos pochês, esses espaços que são fixos e infraestruturais, e aqui do lado direito, no caso de uma edificação de pequeno porte, né, não necessariamente habitação,
mas também com essa relação entre fixos e genéricos e como também a representação reage dialeticamente com essa metodologia. E, basicamente, é isso. Aqui é um exemplo bem emblemático, né, dessa estruturação, inclusive nessas últimas disciplinas, a incorporação do redesenho como uma possibilidade pedagógica bem importante aí para os alunos. Passo o próximo, Bruno, que eu acho que a gente já estourou o tempo. Não sei, Juliana. E aí, Bateu agora, Ricardo, nos 20 possibilidade. minutos. Podem concluir aí com E, finalmente, a bibliografia. E aí eu agradeço mais uma vez e vou tentar voltar para cá, se possível, tá? Mas peço desculpa aí. Não tenho culpa, inclusive, esse horário estava diferente. Eu estaria nessa mesa de 2 às 4, na outra só de 4 às 6. Na reestruturação da programação houve esse problema, tá bom? Boa sorte aí, gente, para todo mundo. Eu vou tentar voltar. Obrigada, Bom Ricardo. debate. Tchau, tchau. Bom, então fechamos essa primeira apresentação e agora, na sequência, Diego e Ana podem compartilhar. Bom, obrigada, Juliana e Bruno. Uma boa tarde a todos e todas. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Eu vou iniciar eu e Diego Portes. Estão vendo direitinho? Tudo certo? Me ouvindo bem também, né? Bom, eu vou iniciar, eu sou Ana Isleide, professora da FAU-FRJ, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Diego também. A gente vai apresentar aqui um pouco da nossa experiência pedagógica que temos realizado a partir do Ateliê Aberto, que é um grupo, né, de professores, alunos, monitores, tutores, iniciado pelo Diego Portas, eu, Ana Isleide, Juliana Sicuro, que está coordenando essa mesa, o professor Andrés Pássaro, e que, ao longo desses 3 anos, vem se juntando outros professores e alunos. E o título, então, que a gente traz aqui, Tectônica nas Periferias, é a abordagem que a gente vem trabalhando no ateliê de projetos do 6º período, em que a gente está intimamente ligado com essa questão do tema do pequeno, né, do que a gente vem chamando de arquiteturas mínimas, onde a gente associa algumas agendas que vêm sendo fundamentais, né, para a construção dessa experiência pedagógica, em que a gente identificou, ao longo de muitas discussões, não só no âmbito, né, dessa disciplina, mas do Departamento de Projetos de Arquitetura, da FAU-FRJ, uma demanda tanto por uma reaproximação, né, do pensamento construtivo. Então, a gente associa a questão da tectônica a partir do Frampton, da poética da construção, uma proposta de também se aproximar dessa realidade vivida da atuação dos territórios periféricos, que são onde vivem grande parte, né, dos alunas da FAU-FRJ hoje. Então, essa prática pedagógica também se baseia bastante no estudo de precedentes. Então, a gente se debruçou bastante sobre a proposta de pensar que repertório também seria esse, para pensar essas arquiteturas em que a gente propõe para esses estudantes que eles tragam um problema de projeto, um local de intervenção. Então, o atual ateliê que a gente vem trabalhando, as arquiteturas mínimas, a proposta é que os estudantes definam tanto o local quanto o problema de projeto, mas circunscrito nessa pequena escala, trabalhando muitas vezes nesse contexto dos loteamentos periféricos, em que a gente identifica
sempre essa constante transformação desses territórios, mas na maior parte das vezes operado pela autoconstrução, né, pela transformação a partir dos próprios moradores e sem a presença de arquitetos nesses processos de transformação. Então, esses projetos que os alunos vêm trazendo como né, problema dessas arquiteturas mínimas, muitas vezes são em casas de lotes pequenos, desses loteamentos periféricos, anexos, transformações operadas nesses lotes residenciais, mas também pequenos equipamentos comunitários, e muitas vezes assim a gente vai entendendo isso não só como uma transformação interior a esse lote, uma transformação doméstica, mas uma transformação que, como a gente pode pensar, né, ela acaba se dando em soma, né, em quantidade, como uma possibilidade de transformação urbana, de transformação dessas periferias, a partir dessa pequena escala, a partir da pequena escala comunitária e também a pequena escala arquitetônica urbana, mas entendendo isso como uma possibilidade de uma transformação potente, né, como o Fernando Dias fala da arquitetura argentina recente, né, das quadras urbanas residenciais, como uma possibilidade de tática de infiltração para uma transformação aí mais abrangente e numa escala urbana. Então, a questão da agenda da tectônica, a gente também vem tratando a partir da ideia do Frankton, de pensar essa poética da construção, a importância desse pensamento construtivo não só técnico, mas como gerador, né, da forma, do espaço, como estruturante da arquitetura, como uma associação não só do sistema estrutural, mas de todos esses elementos construtivos, mas e também um entendimento desse pensamento construtivo localmente. Então, o que está ao alcance das mãos, o que está naqueles contextos específicos dessas periferias já sendo produzido, como já vem se construindo, que materiais que estão disponíveis ali, não sempre numa visão desse vernáculo tão necessariamente, né, cultural, mas também do industrial, do que está disponível ali, um pouco como o Adamo Faiden também traz no texto do Construtor Contemporâneo, numa ideia de que também é importante a exploração desses materiais também para além desses contextos, no sentido de olhar para outros contextos e aprender com outros contextos, com outras formas de fazer. Então, aí vem a discussão, né, desse repertório de projetos que a gente vem trabalhando com muito foco, com muito interesse numa arquitetura latino-americana recente, nem sempre também se concentrando apenas nessa arquitetura latino-americana. A gente tem, como esse mapa mostra, está marcando aqui alguns dos projetos que a gente vem estudando nesse repertório operado aí para se pensar os projetos nessas periferias do Rio de Janeiro, do Brasil. A gente tem, por exemplo, uma casa no Vietnã, que a gente também tem usado bastante como projeto estudado, mas entendendo que o interesse está em projetos de pequena escala, que tem esse foco numa investigação construtiva, e também que estão em contextos similares, né, aos das nossas periferias, tanto num sentido social, econômico, mas também de produção arquitetônica. Então, como é que se produz essas arquiteturas nesses outros contextos, como, por exemplo, né, a gente vê a arquitetura paraguaia apresentando aí um repertório que vem nos interessando dessa investigação material, de materiais simples. Então, nessas duas imagens, a gente vê, né, um projeto mais já reconhecido, né, a produção do Gabinete de Arquitetura,
do Solano Benítez e Glória Cabral, mas também outros coletivos, como o OCA, né, no Paraguai, também desenvolvendo uma arquitetura de centros comunitários em áreas mais vulneráveis, a partir de materiais muito simples, processos muito associados ao que essas comunidades já produzem, mas produzindo aí um desenho, uma arquitetura, uma poética, né, nessa arquitetura produzida nesses contextos. A Casa Vila Matilde, né, do Terra e Tuma, também a produção do Terra e Tuma a partir da Casa Vila Matilde também vem nos interessando e é um projeto importante aí nessa conformação dessa ideia da gente entender como operar nesses territórios, em termos também de como o arquiteto atuar, então fazer projeto, um arquiteto construtor, como viabilizar economicamente também um projeto, a presença, né, de arquitetos nesses contextos. E o Adamo Faiden e muitos outros escritórios argentinos também, a gente vem estudando e pensando como essas alternativas de materiais industriais, associação de materiais simples, mas em anexos, muitas vezes, na construção dessas quadras urbanas de Buenos Aires e de outras cidades argentinas, como essa pequena arquitetura vem transformando e vem apresentando, às vezes, alternativas, né, que talvez possam ser lições que a gente possa pensar também como materiais ou processos construtivos ou formas de fazer nessas periferias brasileiras. Esse é um outro projeto também, o Refúgio Urbano, que vem sendo um projeto bastante estudado também, do Estúdio Verdeiro Raros, então também na Argentina, que é também essa presença dos materiais simples, algumas operações dentro do lote também que trabalham outras formas de relação do interior e do exterior, como esse grande muro vazado que produz esse ambiente iluminado e através do tijolo comum. Então, os pequenos pátios também, como esse projeto opera, né, e passa a qualificar a partir desses pequenos pátios, esses ambientes internos. E, então, assim, ao longo da nossa prática, a gente iniciou, né, fazendo algumas aulas também, abertas, muitas vezes, de discussão sobre esses projetos, a produção dessas arquiteturas latino-americanas e outros projetos nesse mesmo viés que vem nos interessando nesse repertório para essa experiência pedagógica. Então, a gente começou a partir dessas conversas em projetos, foram conversas dedicadas a discutir projeto, debater projeto, olhar para essas características dessas arquiteturas, estudando muitas vezes, né, incentivando o estudo desses projetos a partir do desenho. Então, é sempre, na prática pedagógica, um exercício de desenhar enquanto se acompanha uma aula, ou desenhar enquanto exercício de reconhecimento do projeto, de estudo do projeto. E aí, a partir dessas aulas, desse repertório selecionado, a gente trabalha com uma metodologia de análise de projeto a partir do desenho, que eu vou passar para o Diego falar um pouquinho tanto sobre o exercício de análise, quanto depois o exercício de projeto, propriamente dito, alguns exemplos desse trabalho que os alunos e alunas vêm realizando. Diego, está aí? Estou aqui. Obrigado, Ana. Então, dando continuidade então, a essa linha de raciocínio, essa apresentação que a gente preparou para o evento, essa ideia de estudar projeto tem se transformado para a gente num ponto substancial para essa investigação que tem a ver por um lado, com a questão da tectônica e, por outro lado, por um reconhecimento da gente poder rastrear determinadas posibilidades de proyectos de referencia para esos contextos más periféricos, entendido periférico como circunstancias más de índole das posibilidades productivas y dos contextos culturales y económicos. Entonces, por eso, esos contextos muchas veces
ultrapassam os limites da própria Latinoamérica, e a gente vai para Vietnã, como a Ana estava contando antes. Então, esse exercício de dispositivos trata-se desse estudo de projetos com esse intuito operativo de poder tirar lições de otros proyectos para que nuestros estudiantes ensayen algún grado de aplicación de modo más específico, más de recortes y lições específicas de algunos proyectos como Refugio Urbano, como a Casa da Vila Matilde, etcétera, que Ana estaba mostrando, que son sus proyectos que a gente va estudando. Puede pasar, Ana. Y esos proyectos van se transformando, ese ejercicio dispositivo va se transformando a partir de estos proyectos, argumento de estudo a partir de un rediseño de intuito analítico, donde procura-se extrair recortes y partes de esos proyectos, como se presentan ahí en esos diagramas, com esses desenhos da residência PA, da André Moretin, feitos pela Júlia e pela Rebeca, estudantes, Ana e Silviane também, que vão investigando, por exemplo, dispositivos de uma estrutura tipo gaiola, de uma estrutura de construção leve, neste caso de madeira, e que poderia ser entendida estrutura leve de outro tipo, e que esse tipo de estrutura tipo gaiola nos leva também para uma possibilidade de entender não somente recortes específicos, sino também estrategias y especificidades operativas obtidas nesses projetos que a gente vai estudando, né? Pode passar? Então, esses exemplos, a gente trouxe aqui alguns apenas, né? Aqui aparece, por exemplo, aquele refúgio urbano da Valeria Jaros e Agustín Bercero, em Córdoba, que opera com essa espécie de casca permeável de tijolo comum, cortado en 3 módulos y perforado, y que va identificando ese dispositivo de casca permeable que medía relación interior-exterior y que al mismo tiempo va controlando grados de intimidad y grados de abertura y de permeabilidad para un contexto. Entonces, de ese modo aparecen esas cascas y esos elementos que pueden ser entendidos como dispositivos. En el proyecto siguiente que Ana estaba presentando, por ejemplo, o a Capela Engamirim de Messina Rivas, en Sao Paulo, investigado aquí por Isabela y por Amanda, donde se procura entender esos filtros, y esos filtros van ayudando a gente a entender algo con lo cual a gente insiste mucho, que es la idea de espacio intermedio. Ese espacio intermedio con espacio que no es ni interior ni exterior, y que él de alguna manera desarma esa dicotomía radicada entre interior y exterior, que nos ayuda a operar los territorios que a gente va investigando, los cuales a gente ve con mucha recurrencia, espacios radicalmente separados entre interior y exterior, espacios excesivamente fragmentados internamente y separados da luz natural y de la ventilación. Entonces, estos trabajos nos permiten ese tipo de aproximación. ¿Puede pasar, por favor? Entonces, esa serie de investigación a partir de estudios de proyectos precedentes, algunos que a gente opera sobre aulas gravadas y otros sobre una lista de proyectos que a gente ofrece para los estudiantes y que no tienen referencia a aula gravada, va permitiendo construir una especie de biblioteca colectiva dentro del atelier que va creciendo semestre a semestre y que nos permite imaginar aplicaciones de modo más directo, de modo más indirecto en los proyectos que a gente llama de transformación activa. Ese ejercicio de transformación activa pasa a ser, entonces, un ejercicio que justamente como lá no inicio Ana mostrado o territorio nosso expandido, onde a gente solicita aos estudantes que tragam lugares y temas de intervención en los propios lugares que les habitan, y que les escolham isso estimular un cierto olhar incomodado sobre el propio lugar que se habita, y estos proyectos comienzan a operar como modo de imaginar transformaciones en los propios territorios. Puede pasar, a gente trouxe algunos ejemplos. Este caso muy directo, bastante literal desde el punto de vista de esa casca permeable, que esa casa Emilia, ¿no?, de Fabricio Leonardo,
que intervém numa casa existente, que aparece nesse código em preto e branco, e depois todas as operações de acréscimos dessa casa, que, por exemplo, aparece essa casca permeável do refúgio urbano, mas também aparecem outras categorias de reflexão, como, por exemplo, o que vocês falavam, Bruno e Ricardo, mais cedo, antes, na primeira apresentação, sobre essa ideia de estimular diversos modos de acessar uma unidade residencial para permitir, inclusive, a convivência de diferentes usuários dentro de uma única unidade residencial, que na verdade muitas vezes opera com vários membros da família, de diferentes partes da família, ou às vezes com inquilinos, né? Então, é parte do que aparece também operando nestes projetos, não é uma aplicação exclusiva do dispositivo, né? Passa, Ana, por favor. Nesses projetos vão ficando claro como relação exterior-exterior é colocada como assunto central, os espaços externos são tão importantes quanto os internos. Este projeto, por exemplo, acresce um espaço exterior e protege um pátio e redefine relações de 3 moradias junto a um bar, que, por exemplo, esse bar tem um banheiro que é exclusivo, de uso compartilhado entre as casas e o bar. Então, esse projeto começa a lidar com esse tipo de assuntos, e neste caso específico, esta imagem apresenta essa ideia de acréscimo e de incorporação da ideia de exterior no interior, nessa espécie de pátio coberto. Pode passar. Neste outro projeto, a ideia do varal, o texto está equivocado, Casa Varal, a gente se enganou no título, Casa dos Varais, que o estampador trabalha nos fundos da casa de um modo muito precário e convive esse trabalho precário junto com um fundo de casa de lazer com piscina, etc. Então, essa espécie de pergolado varal passa a ser o resultado de uma investigação, sim, de outros dispositivos, outros trabalhos de pergolados como os de Tony Gironès e outros, mas também com a própria ideia do varal como imaginação que permite esta hibridação entre dispositivo não arquitetônico, que é o varal, ou poderia ser entendido como arquitetônico aqui, e a própria ideia do pergolado, onde todos esses tecidos pendurados vão manchando esse outro tecido, então passa a haver essa ideia de participação ativa do usuário na vida deste espaço. Pode passar? Diego, só uma intervenção rápida, chegou nos 20 minutos. Tá bom, eu acho que faltam poucas coisas, vou fechando. Estes outros exemplos são exemplos assim também de uma hibridação do programa Galinheiro e Acesso a uma Fazenda, onde também essa ideia de espaço híbrido entre usos se estimula nestes trabalhos. Pode passar. Ou investigações como neste caso a Casa Ravelo, onde uma casa muito fechada, muito compacta, se vê influenciada pelo projeto vietnamita da Casa Anchaudok e do Nishizawa, onde todo espaço superior conquista maior qualidade de luz. Pode passar. Eu acho que temos mais dois. Este penúltimo é a Casa Jardim, ou Casa Araújo, que também desarma a ideia do jardim como espaço separado da casa. A casa produz um espaço de convivência muito híbrido entre interior e exterior, que se apresenta na imagem e na seção longitudinal. Passa, por favor. E eu acho que a gente está... Estes são outros casos de acréscimos nas coberturas, que tem a ver muito com as operações de Adam Fiden, que neste caso se tornam públicos ou coletivos usos de coberturas. Pode passar? Ou este outro caso do Terraço do Buca, que ensaia uma qualificação desse espaço de telhado, a famosa laje, a qual se usa muito como lugar de expansão, e que aqui se reorganiza e se reordena a partir dessa identidade arquitetônica. Com isto fechamos esta apresentação. Desculpa, Juliana, pela... Tranquilo, imagina. Passou 3 minutinhos só. Estamos bem.
Vou passar, então, para o Clévio. Acho que está ouvindo, né, agora? Sim, estamos ouvindo. Estamos, sim. Tá. Gente, minha comunicação é bem simples, mas quando o Bruno fez o convite, né, para participar dessa mesa, eu fiquei muito pensando de por que que o nosso ensino de arquitetura não tem focado nessa escala que a gente está trabalhando, né, na escala do mínimo, assim, ou pelo menos na escala do pequeno. Por quais são as condições assim históricas iniciais que fazem não só a maioria dos professores, mas muitos dos alunos ainda está, sobretudo, interessados na escala do monumental, na escala das grandes intervenções, seja elas urbanísticas ou arquitetônicas. E aí, então, minha fala é um pouco para tentar misturar alguns assuntos aqui. Então, dentre eles, a história de como a nossa arquitetura, principalmente moderna, foi descrita, não vou me alongar muito nisso, como essa relação entre pequena escala e mercado, né, foi acontecendo um pouco ao longo do tempo, assim, e como tudo isso nos parece assim, uma oportunidade perdida, sabe? As conversas que eu tenho, principalmente com jovens arquitetos aqui no Ceará, que acabaram de se formar e que estão atuando, até com certa relevância assim, já no mercado, eles falam, a gente sente muito na universidade a falta desse espaço de discussão do pequeno, que geralmente são as obras que a gente vai conseguir fazer logo quando a gente se forma, né? Isso acontece o tempo todo comigo. Eu, inclusive, faço alguns trabalhos com pessoas bem jovens aqui, também nessa escala muito pequena. Então, é um pouco para jogar com essas três questões. Essa primeira imagem é só para lembrar que o ensino, mais ou menos dos anos 30, pelo menos até os anos 50, né, se utilizava muito daquelas duas grandes disciplinas de projeto, que eram a disciplina das grandes composições e das pequenas composições. Essa é uma casa que ganha uma menção honrosa na disciplina. É uma casa lindinha desse cara, Kurt Hollander, em São Paulo, na disciplina do Cristiano das Neves, lá no Mackenzie. Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar um pouco essa casa. Naquele momento, o carro nem entrava na casa. Disse, tem uma garagem e o carro só entra à noite dentro da casa. Curioso, assim. E aí eu trago um pouco essas imagens, né, de como a arquitetura brasileira, principalmente a partir dos episódios principais, seus marcadores principais, né, como a construção do Palácio Capanema e a construção de Brasília, ficaram marcadas por essas grandes imagens, desses grandes edifícios, desses grandes conjuntos, né? E como isso vai marcando também a construção dos currículos de arquitetura, principalmente na área de projeto, em que é muito costumeiro que os programas, que as disciplinas vão incorporando programas cada vez maiores, né? E que a complexidade do projeto vá acompanhando esses programas. Ou seja, não existe programa pequeno complexo, né? E isso é uma grande falácia, porque, por exemplo, o próprio... esqueci agora o nome do professor da FAO. Ele dava como a disciplina mais complexa uma casa. Ele criava uma situação de um projeto de uma casa relativamente pequena, em que essa disciplina era a disciplina de maior complexidade, né? Então, essas grandes imagens da historiografia, desses pontos em que o Estado fornecia, né, essas oportunidades de projetos de grande escala, marcam muito o nosso repertório, tanto na construção dos currículos, como na historiografia, como todos os discursos que acompanham as construções de projeto. Num primeiro momento, ligado mesmo ao Estado, né, pelo menos aí até o final da ditadura civil-militar, e, principalmente em São Paulo, também a partir de algumas iniciativas do mercado e das instituições, né? Então, esse exemplo dessa imagem de São Paulo, como essa grande construção que incorpora
apesar de que são muitas unidades pequenas, mas que incorpora uma cidade de 5.000 habitantes num único edifício, né? Ou de um museu que vence uma quadra de 70 metros de vão, vai reforçar o tempo todo a nossa imagem de que a arquitetura moderna brasileira é uma arquitetura de grandes vultos ou de grandes construções, e não de pequenas construções. Mas, ao mesmo tempo, poderia ser muito possível construir uma história da arquitetura brasileira a partir de pequenas, grandes obras, né? Aliás, eu escrevi como as grandes pequenas obras, né? Então, todos os arquitetos principais ou arquitetas que a gente conhece e admira nessa história produziram, muitas vezes, edifícios muito pequenos, muito simples, em termos de programa e dimensão, mas com um caráter construtivo, ou mesmo plástico, ou mesmo de inovação, do ponto de vista conceitual. Hoje, criar uma pequena revolução dentro da sua história como arquiteto e arquiteta, que não está nos manuais, né? Então, eu fiquei muito querendo construir assim algum tipo de repertório, um site que a gente fosse anotando, colocando todas essas pequenas obras. Eu coloquei 3 aqui. Eu coloquei a Casa das Canoas, que é uma casa relativamente pequena, né? A casa do Reide e da Carmen Portinho, e a casinha do Artigas, a primeira casinha dele, né? Como exemplos dessas grandes pequenas obras, mas a gente poderia citar inúmeras obras desse tipo, né? E também me concentrei na questão brasileira. Não falei, por exemplo, de como essas pequenas obras revolucionárias poderiam construir uma história da arquitetura mundial, desde o Cabanon, do Le Corbusier, as casas do... esqueci, a memória é péssima. Do francês, lá que fazia tudo de metal, esqueci agora. Desde as casas modulares, as experiências das Case Studio House, enfim, é um conjunto muito grande de obras que não constitui, né, a imagem principal. Por exemplo, nenhuma casa dessas vai ser capa de um manual da arquitetura moderna brasileira, né? Sempre vai ser algum edifício de maior dimensão, nunca vai ser edifícios como esses. E como a apresentação passada falou, né? Essas, por exemplo, são 3 obras em que a tectônica é muito, muito forte, né? Como essas casas são construídas, quais os materiais e qual a situação, como elas se inserem nos lugares, nos seus lotes, que é muito importante. E aí, quando a gente começou a pensar assim, no que falar aqui nessa mesa, para além dessa questão da história, né, e que a gente vem construindo a ideia de que essa arquitetura moderna brasileira, de grande porte, ela só se sustenta até o final do golpe civil-militar, e de que no processo da redemocratização, a aproximação com as classes médias, né, já que a gente não tem mais um Estado e nem um mercado tão estável, e que os contextos de crise econômica vão acontecendo sucessivamente, parece que a história da arquitetura brasileira tende hoje muito mais à pequena escala do que uma história que leva para a construção da grande escala. Os contextos de crise são repetidos, né? Esses contextos de crise, por exemplo, a gente observou em 2 publicações espanholas, mais ou menos ali de 2008 até 2010, que se tratava exatamente de qual era a produção na Espanha naquele momento, e os textos eram claros, né? Em momentos de crise, o que sobra para a gente construir é o pequeno, é o efêmero, é aquilo que não depende tanto do Estado ou do mercado, porque essas 2 instâncias estão em suspenso no momento de crise, né? Aí eu fiz uma busca meio básica, primeiro no mesmo portal, no portal do ArcDaily Brasil, só para a gente perceber qual é a proporção dentro daquelas obras publicadas que se tratam de obras de pequena dimensão, né? Vou afastar aqui só para eu poder enxergar aqui. Pronto, agora estou vendo a porcentagem. Então, eu coloquei os principais países que têm construção, publicados lá no ArcDaily, na América Latina. Não fui para nenhuma parte do mundo, me concentrei na América Latina, né? E é muito notável a porcentagem das obras publicadas que tem, por exemplo, até 100 metros quadrados, né? Então, das obras publicadas no Uruguai, por exemplo, 22,44% dos posts são de obras de até 100 metros quadrados. Eu poderia depois até ampliar, fazer isso assim, a partir de 50, a partir de 30 metros quadrados.
e separando o que era arquitetura do que era arquitetura de interior, eu acho assim que dá para expandir um pouco essa tabela. Mas, por exemplo, no Brasil, né, que é o nosso caso, das 3.959 obras publicadas no ArcDaily, 679 são de obras de até 100 metros quadrados, né, o que representa aí 17,15% das obras. E aí, dessas obras todas, 679, já para dar um gancho depois para a conversa das meninas mais na frente, né, 382 obras dessas são obras de interiores, né? Então, eu acho que é um pouco para dar ideia do que é esse mercado que o Brasil tende, que é diverso daquele momento do final da ditadura do golpe civil militar, né? E travou aqui. E aí, só para exemplificar, dentro do que são essas amostras, essas 600 e poucas, né? Eu resolvi fazer um recorte ainda menor do que essa arquitetura brasileira com menos de 50 metros quadrados, né? Separei aqui 8 projetos, na verdade tinha muito mais que esses, né? E para mostrar o quanto nessas imagens a gente tem de aprendizado possível dentro dos nossos cursos de arquitetura se a gente optar não só por estudar, né? Porque eu acho que tantas disciplinas aqui no Ceará como aí na FAO, como na FAO-UFRJ, como a gente já sabe, estão fazendo o estudo dessas obras, mas o quanto elas são representativas desse novo momento da arquitetura brasileira, não só porque lançam nomes novos no mercado, né? Possibilitam, por exemplo, a presença aqui, né, de, por exemplo, 2 escritórios do Ceará, o Rede Arquitetos e o Poro, né? O escritório que o Bruno é sócio, e o Poro, o escritório que eu costumo fazer meus trabalhos, e uma série de outros escritórios que vêm despontando, né? Por exemplo, o escritório da Silvia AK, que faz uma série de chalés no interior de São Paulo, no interior do Rio, tem pelo menos 4 obras delas de até 50 metros quadrados, a Tereza Mascaro, que é uma arquiteta super interessante de São Paulo, que tem feito também essas pequenas obras de até 50 metros quadrados, e até nomes grandes, como o Gustavo Pena, trabalhando aí nessa escala, né? É uma escala interessante, mas que também encontra seus desafios quando em sala de aula. Na última oportunidade da disciplina de PA2, que a gente está trabalhando, eu tentei colocar no grupo de estudos lá, né, obras, por exemplo, do Messina Rivas, que tinham 30 metros quadrados. E não chamou a atenção dos alunos, eles não usaram como escolha dos dispositivos. Eu achei isso bem curioso, assim, como, de algum jeito, por exemplo, coloquei uma obra como Orquideorama, né, que chama metade da sala para fazer ela, e as obras pequenas, eu botei a garagem de barcos do Messina Rivas, não chamou a atenção. Então, para ver como essa ideologia da arquitetura do grande, da arquitetura monumental, ou dessas imagens, ainda tem, às vezes, um apelo difícil de chegar... Está travando aqui. De chegar para os alunos. E aí eu fui encurtando ainda mais, né? Aí tentei trazer aqui 3 obras que têm pelo menos de 36 a 30 metros quadrados e que, aparentemente, né, são obras muito interessantes dentro do contexto. A primeira é a Casa Box, do Alan Chu e do Cristiano Cato, que é uma obra dentro de um conjunto, eu acho que é naquela região de Paraty, né, dentro de um conjunto de residências, é a Casa do Caseiro, e o Alan agora nem mora mais em São Paulo, está morando na Chapada dos Veadeiros, mudou de vida, mas fez essa obra, que foi uma obra que foi publicada, eu lembro muito da época da publicação dessa obra, foi publicada na maioria das revistas de grande circulação de arquitetura, em todos os sites do mundo. Essa outra casa, já de um outro escritório também, que está, de alguma forma, se especializando nessa escala pequena, né? As casas do Marco Brajovic, geralmente tem entre 120 e essa menor de todas, de 30 metros quadrados, né? Também construindo essas casas na região de Paraty. Foi até uma surpresa, eu conheci essa casa já nessa pesquisa, não era uma casa que eu tinha conhecido muito. Também a questão tectônica, né? Aqui na obra do Cristiano Cato, como ele vai incorporando essas paredes de pedra e depois essa grande caixa branca que se apoia, né, exatamente numa situação muito, muito bonita da curva do carro que vai chegando nesse condomínio, né, da região de Paraty. Aqui, do mesmo jeito, essa presença desse edifício na mata, o corte dele eu não coloquei, mas é um corte daqueles que tem uma estrutura de madeira bem alta, né, e a casinha está voando, assim, quase uma casa na árvore.
E, por último, essa casa da Carla Joaçaba, que também usa esse nome, Casa Mínima, que também tem 30 metros quadrados. E foi curioso, durante o período que eu fiz essa pesquisa, assim, não foi uma pesquisa muito profunda, uma pesquisa relativamente rápida, mas de como esse nome mínimo também tem aparecido. Tem um escritório em Brasília que já assumiu esse nome. Eles fazem exatamente intervenções nesses apartamentos que hoje existem, né, de 22 a 25 metros quadrados. O nome do escritório é escritório mínimo, e eles estão se especializando em intervir nesses escritórios, né, nesses apartamentos de pequeníssima área que tem surgido nas metrópoles brasileiras, né? Então, essa própria casa da Carla Joaçaba, né, que não tem nenhum tipo de separação funcional dentro, né? Se apoia aí um pouco nesse desenho de cruz, em que tem 4 módulos retangulares de 2,4 por 3,2 que se repetem, né? Não tem foto, mas essa parte está acima é exatamente o lugar onde a cama se instala. Um lado é um banheiro, o outro lado é a cozinha, e o retângulo do meio é um retângulo sem uso definido que se liga com esse pier, que avança aí na topografia, e que tem esse trabalho também tectônico da construção dessas paredes de tijolo, que eu acho até que é uma singularidade aí na carreira da Carla, né? Então, assim, como trazer esse debate para a universidade, né? Eu acho que tem vários jeitos, vocês já mostraram como as disciplinas aí na UFRJ estão trabalhando, mas eu trouxe também um pouco o interesse que a universidade tem tido na obra da Carla. Assim, fui tentando me aproximar para falar um pouco dessa intervenção, desse interesse pela obra da Carla, né? Então, a feitura dessa dissertação, aqui, esse negocinho fica na frente do slide o tempo todo. Essa dissertação que foi feita aí no PROARC em 2017, né, sobre a construção e a poética na obra da Carla Joaçaba, e que mostrar que é possível, dentro de uma pós-graduação, um aluno, uma aluna se interessar por uma obra tão pequena em termos de metros quadrados, né? Somente o pavilhão é uma grande obra, mas ela fala, né? São 4 casas de até 50 metros quadrados e um pavilhão que durou 2 semanas. Então, como construir uma dissertação em torno desses objetos que não têm importância nem temporal e nem importância, digamos assim, do peso espacial, né? Na presença da paisagem. Não são todas casas que não estão na cidade, né? Que estão nessa relação mais próxima com as matas, aí na região serrana do Rio, imagino, pelo menos na região praiana do Rio. Então, o interesse da universidade na obra da Carla, que aparece tanto no PROARC, como nesse grupo de pesquisa aqui, que chama Casa Contemporânea Brasileira, que é uma pesquisa entre todas essas universidades, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFPB da Paraíba, a Universidade de Pelotas, a Universidade Estadual de Goiás, a UCS, eu não sei qual essa universidade, mas em que tem uma série de casos, não é só o trabalho da Carla que aparece lá, mas achei curioso exatamente esse trabalho da modelagem que os alunos lá têm feito das casas da Carla, né? São exatamente as mesmas 4 obras que estão sendo analisadas lá na dissertação, né? E aí os alunos redesenham a casa, refazem as plantas, os cortes, um pouco também do que já acontece também na disciplina do Bruno e do Ricardo, né? Mas aqui já de outro jeito. Outro jeito de trazer esse debate é um pouco construir um currículo inteiro a partir dele, né? Como é o que acontece na Universidade de Talca, no Peru, em que a questão do pequeno e da tectônica está presente na construção do currículo todo. E analisando um pouco os trabalhos que eles têm feito nas disciplinas, os edifícios pequenos comparecem principalmente no começo do curso e no final do curso, né? E no final com aquela proposta que a maioria dos TFGs vire alguma obra construída, que ele não seja só um projeto no papel, né? Mas que os alunos depois vão lá, se organizem e consigam construir aquelas pequenas intervenções que eles propõem como TFG, trazendo de fato a questão da arquitetura mínima para o espaço social da cidade. E, por fim, para chegar também, né, como a gente tem trabalhado esse tema aqui na UFC, foi uma dessas disciplinas, né, que a gente compartilha o uso dos dispositivos que a gente aprendeu com o Diego quando ele estava aqui,
E numa dessas experiências, foi muito curioso, assim, muito legal. Eu dividi essa disciplina com o Bruno, que está aqui, e a gente fez uma opção de construir no projeto de Arquitetura 2, não só uma obra para o semestre todo, mas a gente dividiu o semestre em 2 metades, em que cada metade a gente propôs 2 edifícios pequenos. Então, ao invés da gente trabalhar com um edifício de 1.200 metros quadrados, que é mais ou menos o que está na ementa da disciplina, a gente trabalhou com 2 edifícios de 600 metros quadrados, um no primeiro bimestre, o outro no segundo bimestre, né? E a gente trouxe um pouco aqui essas 2 experiências, como não só é possível chegar, né, nessas disciplinas a um nível de representação das obras legal, assim, mas como a própria dupla de alunas conseguiu percorrer 2 tipos de arquitetura muito diversas no mesmo semestre, né? Do lado esquerdo aqui, a primeira obra que elas fizeram, que é um pequeno centro esportivo, uma quadra coberta com alguns programas fechados, assim, de apoio, em que elas se utilizaram de um tipo de desenho, em que aparece esse galpão mais forte, depois esses objetos aí que vão se colando a ele, e no outro a racionalidade completa, assim, a partir de uma criação de uma malha, assim, meio a la supra-order, que elas foram fazendo no segundo bimestre, né? Então, essa possibilidade também de que essas arquiteturas menores a gente possa explorar quase que 2 disciplinas dentro de uma só, né? E aqui, também na mesma disciplina, o trabalho da Ana Luísa e da Camila. No caso, eu só botei o segundo exercício, o primeiro não foi tão bom, mas no segundo elas chegaram assim, no resultado super importante, estudaram, de fato, o sistema construtivo em madeira para propor esse espaço, né? A questão das peles, foi, assim, nesse período, apesar de ser um período curto, 2 meses, mas o fato de ter uma escala um pouco menor permitiu que elas pudessem construir, de fato, qual era a materialidade que elas queriam, a presença desse grande espaço galpão alto, em que todo o programa estava resolvido aí, e esse galpão baixo é só para os pequenos programas que dão apoio a esse galpão. Então, era um pouco, a minha fala era um pouco assim, para construir essa ideia de como a gente, de algum jeito, ainda associa o ensino de arquitetura ao ensino dos grandes feitos, né? Mostrar algumas obras nesse conjunto de trabalhos que aparecem principalmente nos portais, né? Usei basicamente o ArcDele para mostrar isso e para pensar isso, que a pequena escala talvez seja uma grande oportunidade perdida dentro dos nossos currículos e que talvez a gente possa recuperar ela de formas muito variadas, desde a pós-graduação também, que eu acho que é uma novidade, essa pequena escala aparecer na pós-graduação, como eu mostrei aí, e dentro dos ateliês de projeto, tá? Acho que essa é a última mesmo. É isso, gente. Obrigada, Clévio. Então, vamos para a apresentação da Raquel e da Érica. A gente depois segue para o debate. Tá dando para ver? Tá, sim. Boa tarde, gente. Primeiro, eu acho que é importante a gente agradecer ao Bruno, à Juliana, esse convite, esse debate. E a gente vai falar, inclusive, eu acho que nós sendo as últimas, eu acho que a nossa discussão, a nossa conversa vai casar um pouco com o que todo mundo trouxe aqui e acho que dá para a gente discutir bem para o final. Passa aí, Raquel. E aí, trazendo, inclusive, esse ponto que o Clévio trouxe, né? Um dos pontos e concordando com ele, esse ponto de a gente estudar a arquitetura monumental dentro da faculdade como sendo um princípio básico, a gente coloca também como a questão do Star System, né? Essa questão que a gente traz da arquitetura, a disciplina arquitetônica, ela acaba valorizando esses grandes arquitetos, consequentemente, esses grandes projetos, né? E deixando essa arquitetura mínima, essa arquitetura menor, mais valorizada.
e isso acaba também estando ligado ao lugar da mulher, né? Já que é como se os homens, né, aos homens está destinado a arquitetura grande, monumental, e muitas vezes essa arquitetura menor, ela acaba sendo um lugar menos valorizado e, consequentemente, um lugar permitido para que as mulheres possam atuar. E aí, a partir dessa discussão, a partir dessa lógica, a gente pergunta que lições a arquitetura produzida majoritariamente por essas mulheres ela pode trazer para o ensino arquitetônico. Bom, então, nosso objetivo principal, né, é realmente levantar essa reflexão, assim, a gente, na verdade, estava até conversando com a Érica, né, o quanto esse trabalho, cada vez que a gente falava sobre ele, se debruçava sobre ele, depois até de ter enviado, a gente tinha novas perguntas, né. Então, a gente tentou fazer um pouco, assim, uma revisão bibliográfica, né, um pouco de um resgate histórico, assim, desse processo da mulher ao longo desse estabelecimento dentro da profissão de arquitetura, mas com esse objetivo realmente de questionar como que essa valorização dessa arquitetura monumental, que acontece realmente como foi mostrado também, né, pelos colegas, tanto no ensino como na prática, isso acaba desvalorizando, né, essas práticas aí da pequena escala. Então, além desse levantamento mais teórico, a gente fez também um pequeno levantamento de dados, né, e aí, a partir de alguns estudos de caso, que também são um recorte, assim, bem específico, mas a gente vai buscar, assim, de alguma maneira, tentar refletir sobre abordagens, né, abordagens dentro da academia, na prática, mas de como que essas possíveis abordagens das mulheres, do trabalho das mulheres, seja no processo de projeto, no processo de escrita, no processo de construção, podem ser aplicados no ensino. E aí a gente partindo desse princípio de que às mulheres foi destinado esses projetos ainda menores, é importante também esse entendimento de como é essa entrada da mulher no mercado de trabalho, né? E que ela parte de um processo, né, que ela inicia a partir da produção crítica, ainda quando as mulheres nem sequer podiam se formar, né? Então elas começam escrevendo em revistas, escrevendo em documentos, com uma questão de organização doméstica, né? E aí a gente parte daquele princípio, né, patriarcal, do qual o homem ele está destinado ao público e a mulher ela está destinada ao privado. Então, o doméstico fica sendo o local dela, né, e de alguma forma continua sendo, o local dela ainda é o doméstico. E aí é quando ela sai dessa questão, desse momento da escrita, ainda sem uma formação, passa a ter uma formação, e é quando as mulheres elas começam a ser aceitas no mercado de trabalho, porém, ainda numa questão apenas como professoras, né? Assim, é o local onde elas acabam sendo aceitas por não apresentarem de alguma forma, uma maior rivalidade, vamos dizer, com os homens. Então, é o local onde elas são permitidas estarem, né? E, em seguida, quando elas entram para fazer os projetos arquitetônicos, elas entram na arquitetura e na arquitetura de interiores, né? Que é ainda no local, no âmbito doméstico. E só em seguida é que é permitido, né? E a gente ainda está nesse processo de projetos maiores, de coletividades, né? E de maior porte, né? Ou seja, a gente continua essa questão do Star System, né? A mulher continua sendo destinado os projetos menores. Bom, então, a gente elaborou esse gráfico com base nos dados do último censo das arquitetas e arquitetos, elaborado pelo CAU em 2020.
E aí, assim, primeiro ponto, né? Nesse gráfico não está exatamente mostrando, mas uma questão é que hoje a gente tem 58%, mais ou menos, de mulheres, né, dentre os profissionais de arquitetura. Segundo ponto é que, realmente, se a gente observa esse gráfico inicialmente, primeiro lugar aí, né, pegando o geral, ou seja, um pouquinho mais de 60% das atividades desenvolvidas pelos profissionais de arquitetura é a arquitetura de interiores. Então, por mais que esse recorte realmente ele pegue interiores, né, quando a gente pega o segundo e o terceiro lugares aí, concepção e execução de arquitetura e urbanismo, a gente não consegue aquele recorte que o Clébio fez, no sentido aí da área dos projetos, né, de pequenas habitações, enfim. Mas o fato de ser mais de 60% de arquitetura de interiores já diz muita coisa. E se a gente compara por gênero, né, então mulheres aí na arquitetura de interiores 70%, em contraposição a 50% de homens, e no segundo e no terceiro, arquitetura, urbanismo, concepção e execução, a gente tem uma porcentagem maior de homens do que de mulheres. Então, assim, isso dá um retrato, eu acho que, não apenas dessa disparidade aí de gênero, mas de que, efetivamente, a maior parte das nossas atividades consiste colocando aí a arquitetura de interiores, né, como projetos de reforma, projetos de remodelação, então intervenções dentro do existente. E se a gente pega essas intervenções no existente, a maior parte delas efetivamente são em pequenos projetos, né, são, enfim, esse encaixe aí que a gente tem dentro do mínimo. E um ponto que a Ana Gabriela ela traz e que é importante a gente trazer também para dentro da universidade é que essa questão é o cuidado da gente. No momento em que a gente está trazendo mulheres, né, a gente está trazendo a valorização das mulheres, a gente não virar o jogo no sentido de fazer a questão da síndrome da grande mulher. Ou seja, a gente trabalhar apenas com essas grandes referências, né, esses grandes projetos que algumas mulheres elas conseguem acessar, mas que na maior parte das vezes elas ainda não têm acesso, né, quando na verdade é para a gente entender essa valorização do projeto menor, né, do projeto cotidiano, do projeto do dia a dia, né, e desse projeto que, como o próprio Clébio disse, e que tem tudo a ver com o que a gente estava falando, é o projeto que provavelmente vai ser executado, né? Que vai chegar nas mãos desse futuro arquiteto. Né? Poucas pessoas, poucos arquitetos vão ter a oportunidade e vão realmente fazer o projeto de um hospital, de um centro comercial, de uma grande edificação. Então, na hora que a gente trabalha dentro da universidade essas microarquiteturas, essas arquiteturas ordinárias, cotidianas, a gente está trabalhando projetos que vão ser muito mais usuais. Bom, então, diante disso, a gente fez um breve levantamento assim, de alguns estudos de caso, né? Na verdade, até aquele ponto que a Érica comentou sobre esse processo histórico da mulher no mercado de trabalho, né? O que a gente busca trazer aqui é que, na verdade, não foi uma gradação de importância, apesar de ter sido uma gradação de acesso possível, mas todas essas atividades, elas têm a mesma ênfase, né? A mesma relevância como uma prática de arquitetura. Então, a gente buscou trazer aqui alguns exemplos que, de alguma maneira, né, eles têm uma relação entre si, né, segue aí um fio condutor, mas trazendo também trabalhos realizados por mulheres, seja na academia, né, escritório, ou mesmo mão na massa também, mas entendendo também que essas atividades em pequena escala, elas fazem parte de um trabalho em rede, né? Elas têm desdobramentos que também foi mostrado nas outras apresentações, que vão além daquele mínimo, que vão além da unidade daquele objeto especificamente que está sendo trabalhado. São trabalhos também que eles buscam reavaliar essas noções de domesticidade, de modernidade, né, que foram sendo também revistas ao longo aí da trajetória da mulher nesses últimos anos, e também essa crítica a
há um trabalho, assim, há um ensino de arquitetura que busca sempre projetos que necessitem ser novos, né, que necessitem ser grandes construções a partir de terrenos vazios. Então, essa crítica a trabalhos que desconsideram as pré-existências. E aí, a gente inicia aqui trazendo alguns projetos de referência, todos eles são pesquisas acadêmicas, né? Mas para a gente entender algumas tipologias e como essa questão os âmbitos domésticos, eles podem ser discutidos e tratados dentro também da universidade, né? E o primeiro é o trabalho da Sabrina, que ela faz um estudo sobre essas estruturas duplex, e ela escolhe essa tipologia fazendo uma análise de uma série de conjuntos habitacionais, tendo como partido o conjunto soviético Narcofim, de 1928, né? E a difusão da ideia da habitação mínima no conjunto nacional e internacional, tendo um recorte de 1920 a 1960. E o ponto que ela traz, que é muito importante, é trazendo justamente essa questão da modernidade, né? E que transformações foram realizadas para adaptar as vivências do século XXI, partindo de graduais reduções das áreas de serviço. E aí ela começa a trazer os novos desenhos de cozinha para as mulheres modernas, né? Que foram essas cozinhas, elas foram adaptadas, foram surgindo esses novos desenhos com essa ideia de libertar as mulheres. No entanto, elas acabam não libertando a mulher do local doméstico, sim, do serviço, facilitando o serviço doméstico, mas elas acabam ficando no mesmo lugar, né? E aí, a partir disso, essa questão da habitação mínima, dessa questão da União Soviética de facilitar esse trabalho doméstico, né, justamente acontece por conta da necessidade da mulher no trabalho, eles acabam facilitando, né, tentando facilitar esse local de redução de trabalho dentro de casa e contemplando esses serviços domésticos em locais públicos, né, como cozinhas compartilhadas, lavanderias compartilhadas. E aí, quando a gente vem aqui para o Brasil, né, essa questão do duplex, ele ganha um outro âmbito, né? E aqui há uma contradição, né? Essas grandes plantas de imóveis brasileiros, eles têm um apelo muito menos ligado a essa funcionalidade, que foi uma questão trabalhada para facilitar o trabalho doméstico. E ela justamente acontece com isso, porque a gente está falando, a gente pode tratar de uma questão de classe, né? Porque na hora que a gente simplifica para as mulheres modernas trabalharem, aqui no Brasil a gente aprisiona, coloca esse local para outras mulheres estarem trabalhando, né? Então a gente acaba colocando essa função para uma outra classe. E aí, trazendo aqui para a questão do cotidiano, né? Na arquitetura desses duplex, a gente acaba pensando também, por exemplo, quem traz isso é a Carmen Portinho, né, que ela também traz, com um viés bem feminista, essa questão dessa liberdade de trazer essas habitações também reduzidas para diminuir os custos e incentivar o uso dos equipamentos coletivos. Pode passar. Nesse mesmo âmbito, nesse mesmo pensamento, a gente tem a Ana Kuzner, que é espanhola, e ela traz uma pesquisa do Kitchener, que ela inicia a pesquisa a partir de um estudo de habitações residenciais, que na verdade são a parte de hotéis em Nova York, e é interessante, até trazendo um ponto do que o Bruno
ele traz essa questão da adaptabilidade e flexibilidade, são habitações que elas são sem cozinha também, e que elas trazem essa possibilidade de possibilidades flexíveis de conjunturas de ambientes. Então, uma casa poderia ter de 2 a 8 quartos diferentes, né, e apenas 1 ou 2 banheiros. Então, essa possibilidade existe, né? Mas, e aí, com isso, com essa possibilidade de não ter as cozinhas, essas cozinhas elas vão para outras áreas da edificação, até porque as cozinhas eram tidas como anti-higiênicas. Então, elas passam a ser colocadas em outras áreas da edificação. Pode passar. Por exemplo, nesse caso, esse prédio, né, aqui, a edificação toda, os quartos não tem cozinha, e aí eles passam a ter a cozinha coletiva no topo do prédio, né? Então, é interessante que a Ana, ela traz essa, na verdade, uma ideia, ela traz uma proposta polêmica e provocativa, trazendo essa ideia de como que essas cozinhas, de como seriam essas casas sem cozinhas, né? E o que é que isso poderia acontecer. Então, ela traz esse estudo, uma discussão de como o ambiente pode tornar esse ambiente de trabalho que é colocado para a mulher, que é o trabalho por amor, né? Muitas vezes colocado dessa forma, ele pode libertar a mulher. E no momento em que a gente tem locais de trabalhos coletivos, a gente acaba salvando essas mulheres, né, desses trabalhos que acabam sendo colocados para elas. Então, a Ana, pode passar, Raquel. Ela acaba estudando possibilidades ela faz a proposta, né, que é muito mais provocativa do que realmente prática, de como seriam casas sem cozinha, que no caso a cozinha ela seria só um ponto de apoio, mas como a gente colocar uma expansão do doméstico para fora de casa, né? Como a gente, como essa coletividade pode ser boa para as mulheres, né? Boas para a coletividade urbana, na verdade. E aí ela segue fazendo uma série de pesquisas em cidades latino-americanas sobre essas cozinhas coletivas. E que, no final, a ideia é acentuar a questão política e inovadora desses projetos. Bom, nossa segunda referência, terceira referência, na realidade, fala de banheiros. Né? Antes da gente entrar no tema mesmo do trabalho da Julia King, acho que um ponto importante, então até agora a Érica falou bastante sobre cozinhas, né, que são espaços de serviço, espaços que estariam, teoricamente, assim, numa retaguarda, né, teriam um mínimo de atenção, possivelmente se você pensa num projeto residencial, numa divulgação de projeto, enfim. E o banheiro, ele estaria, talvez, nesse mesmo lugar, né? Se a gente pensa também, dentro do ponto de vista da flexibilidade na arquitetura, banheiros e cozinhas constituem aí nos fixos, então são os espaços que pressupõem aí uma existência de instalações específicas, né? Teria uma menor possibilidade aí de mobilidade dentro da organização interna da habitação. E, em contrapartida, quando a gente imagina assim, um primeiro estágio, né? Acho que uma primeira atividade que o estudante desenvolve no estágio é um detalhamento de uma área molhada, de uma cozinha, de um banheiro, uma ampliação. Então, são atividades que são recorrentes no cotidiano dos escritórios de arquitetura, mas que justamente não são, muitas vezes, tidas como as mais relevantes, né? Então, a pessoa está ali, às vezes, detalhando aquela área molhada, querendo estar desenhando outra coisa. E o trabalho da Julia King, né, passando agora para ele, que é uma arquiteta, ela é britânica, venezuelana, e ela desenvolveu o doutorado dela em vários estudos que ela fez na Índia, em banheiros.
Então, tem uma questão aí de infraestrutura urbana muito séria, né, realmente de esgotamento sanitário, precariedade habitacional. Então, primeira coisa percebida foi no momento em que ela analisava aí a evolução das habitações, no ponto de vista aquela incrementação, né, que a família ia podendo ali ter recurso para melhorar a unidade habitacional, a primeira coisa feita era trazer o banheiro para dentro de casa, né, ter uma estrutura aí de necessidades para dentro de casa. E quando a gente pega esse recorte também, pensando no trabalho da arquiteta, mas ao mesmo tempo da arquiteta ou da mulher que vivencia os espaços, né, essa discussão do banheiro, esse tema, ele tem sido muito discutido nos últimos anos, né, pensando nesse acesso aí das pessoas em geral ao banheiro, ao layout desse banheiro, como que ele é. Mas nesse caso, se a gente pensa em habitações precárias, é existir o banheiro, né, o primeiro ponto, assim, simplesmente um possível acesso a um banheiro, a priori. Então, no trabalho dela, ela ressalta o quanto, para as mulheres, né, o banheiro ele vai ser o local, pensando em mulheres que estão exercendo cuidados com crianças pequenas, o banheiro é um local essencial, mulheres que menstruam precisam do banheiro, até tem o ponto aí de adolescentes, né, quando começam a menstruar, deixam de frequentar a escola pela inexistência do banheiro. Então, ela traz a importância dessa unidade, né, desse mínimo, se a gente pensar também na proporção de áreas do banheiro dentro da unidade habitacional, vai ser o mínimo, mas da importância desse equipamento para, enfim, a cidadania, né, a existência e a saúde, enfim. Então, no trabalho, ela faz esses estudos, ela propõe reformas de banheiros, e pensando também até nesse rebatimento, né, quando a gente fala do banheiro como objeto, mas dentro do entendimento de rede também, né? Então, de Raquel, você pensar... Oi. Oi, desculpa te interromper, que já passou um pouquinho do tempo, só para você saber. Tá? Vou agilizar. Enfim, né, desse banheiro unidade e pensando também nessa rede de acesso. E para concluir os projetos, a gente traz o projeto Arquitetura na Periferia, que foi um desdobramento do mestrado da Karina Guedes, na UFMG. Então, nesse caso, ela desenvolveu um trabalho junto a mulheres em comunidades de Belo Horizonte, que foi um trabalho que envolvia desde o levantamento até o projeto coletivo dessas habitações, parte de microfinanciamento, de empoderamento, no momento de lidar com esse recurso financeiro. Então, mulheres que muitas vezes já eram lideranças comunitárias, mas que não tinham esse protagonismo no ambiente doméstico, né? Então, é um trabalho, assim, até pensando nesse rebatimento do ensino, quando a gente está no momento em que, a partir do próximo ano, todos os cursos vão precisar de pelo menos 10% de carga horária de extensão curricularizada. Então, acho que talvez seja até um momento, assim, que a gente possa ter essa oportunidade de incluir, aí pensando nesse recorte de Brasil, né, falando de Julia King na Índia, mas de inclusão efetiva da lei da ciência técnica nos currículos, enfim, e que é realmente, né, pensando aí uma possibilidade da ATIS, é realmente nesse âmbito da pequena escala, dessas pequenas intervenções de melhorias habitacionais, regularização, enfim. E para finalizar, a gente pensa que a gente traz essa questão que são pontos que a Jeannie Randall ela coloca, e a gente pode, falando disso, né, as outras falas, né, elas, de alguma forma, eles englobam esse tipo de pensamento. A Jeannie, ela traz as qualidades específicas de uma prática especial, crítica feminista, então é interessante justamente colocar isso como uma agenda dentro da universidade, de um entendimento desses princípios básicos, né, como um ponto como a coletividade, né, que é o entendimento de que o processo do projeto ele é muito além do que o produto final, a subjetividade, o entendimento de que essa questão da binaridade, ela é muito prejudicial, né? Inclusive, trazendo até o ponto das questões que o Clévio muitas vezes levanta da arquitetura bicha, do queer. Então, a gente é muito além do que homem e mulher,
né? A questão da alteridade, né? O entendimento do foco no outro, então a gente levanta aqui uma questão de decolonização, a performatividade, né? Ou seja, a gente trazer outros vieses, por exemplo, o próprio texto, né? Então, na hora que a gente escreve a arquitetura ou a gente pesquisa a arquitetura, a gente está fazendo a arquitetura, sim, né? E essa questão que a própria Ana trouxe, a questão da materialidade, né? O material como um ingrediente ativo nos processos de fazer arquitetura, e muito mais no entendimento de que a materialidade ela não é um revestimento, né? Que muitas vezes a gente trata do projeto e a materialidade ela é tratada no fim do projeto, quando ela pode fazer parte, quando ela deve fazer parte desde o início. E vai falar? Não, assim, só finalizar mesmo, Só para né? finalizar. Então, esse entendimento aí do espaço acadêmico, né? Espaço de atuação política, transformações sociais, essa atuação que pauta gênero, classe e raça, né? Como uma premissa, na verdade, né? Como condicionante para essa arquitetura ampla e acessível. E por fim, quando a gente fala de uma arquitetura feminista, a gente não fala de colocar nomes nos projetos e na história, né? É muito, muito além disso. A gente está falando de uma mudança de lógica, de funcionamento do projeto e da disciplina arquitetônica. Obrigada. Obrigada, Raquel e Érica. Bruno, acho que pode puxar, então, o debate. A gente tem menos tempo do que a gente gostaria, mas acho que a sessão realmente acaba às 4. Eu acredito que a nossa sala esteja encerrada, mas vamos até onde a gente conseguir ir, então. Acho que a gente pode ir falando aqui, enfim, se passar um pouquinho, a gente vai para outra sala. Bom, queria primeiro agradecer, né, todo mundo que topou fazer parte da sessão. Acho que talvez o primeiro momento que a gente esteja trocando todo mundo assim junto, né? Então, esse momento também está servindo não só para apresentar, mas para a gente também se conhecer e conhecer melhor o que cada um estava pensando a partir dessa provocação inicial. Agradecer a Juliana, né, pelo convite aí para a gente ficar à frente dessa sessão. E, enfim, a gente já está também conversando outras repercussões possíveis, né, disso aqui. Eu vou só colocar assim algumas questões que vieram, e aí até abro para quem estiver aí. Bianca tá aí, que eu conheço, não sei se quer falar, mas acho que é até legal se a gente puder ouvir também gente de fora, ou se, né, entre nós aqui tiver perguntas uns para os outros, assim, acho que também é legal da gente partir disso. Não, acho que tem uma coisa que estava muito presente, assim, acho que em quase todas as falas, que é essa necessidade quase de se recriar as bases, né, assim, de se repensar o modo de operar mesmo, modo de atuar no projeto e no ensino, né? Assim, como a gente repensar o ensino não mudando simplesmente de escala, mudando simplesmente de tema, mas como se fosse mudando tudo isso, né? Mudar de tema, de escala, de referência, de ferramentas que a gente usa. Então, acho que isso, e de alguma forma isso insere uma preocupação que eu acho que está muito presente aí no Ateliê Aberto, né? Que é de um reconhecimento de uma nova realidade desses alunos e alunas, né? Que, de fato, isso deles olharem para os lugares deles e tentar propor em cima disso, eu acho que isso realmente ressignifica um pouco até, se a gente fala assim, trabalhar com pré-existência, né? Pensa logo no patrimônio e tal, e eu acho que a pré-existência aí é quase uma pré-existência social mesmo, assim, no contexto em que cada um está inserido. Teve uma outra questão. Aí eu vou colocar algumas questões, quem quiser comentar, então a gente pode partir para outras perguntas. Uma questão também que me chamou a atenção quando o Cléber falou do pavilhão da Carla, né? Na verdade, da dissertação que era sobre ela, né? Que eram 4 casas e um pavilhão que durou 2 semanas. Fiquei pensando um pouco sobre isso também, no mínimo tempo, né?
pensar nessa arquitetura que não dura, que é feito para durar um dia, para durar um tempo determinado, que não vai durar para sempre, que de alguma forma também acaba entrando, talvez, nessa discussão que a Érica e a Raquel trouxeram também, né? De uma arquitetura efêmera como algo tido aí como menor também, talvez porque não vai durar todos os séculos, né? E está em todas as publicações da história. E assim a gente foi, né, ramificando essas ideias de mínimos, né? Eu acho que muitos outros poderiam vir, mas eu fiquei pensando em outras duas que eu colocaria também para a gente conversar, talvez, que é como é que esse mínimo entra na escala urbana, né? Eu acho que a Juliana até em algum momento ia talvez escrever alguma coisa nesse sentido, mas como é que o mínimo entra na escala da cidade, que eu acho que aí tem uma mudança muito grande em relação a como é que essa intervenção social era pensada na escala da arquitetura moderna e é agora. Acho que aí realmente tem uma mudança de significado. E outro mínimo que eu pensei, que acho que talvez seja uma radicalização ainda maior dessas questões, principalmente a Ana e o Diego trouxeram, e o Cleve também, tem um livro da Hilary Sample, eu acho que é Hilary Sample, que é do Moss, que ela é Maintenance Architecture, que é a arquitetura da manutenção. E aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso também, que a manutenção é um tema, né, de projeto, assim, e aí talvez fosse o mínimo do mínimo do mínimo, né, que é realmente assim você fazer intervenções para manter edifícios e ao mesmo tempo assim um super tema, né, porque é algo que assim como o negócio funerário é um negócio que nunca vai acabar, o negócio da manutenção talvez seja o único negócio também que nunca vai acabar, né? Porque as coisas sempre vão precisar de manutenção, assim. Então, fiquei pensando um pouco sobre esses dois outros mínimos possíveis aí também, essas duas outras arquiteturas mínimas. Mas isso era só para dar um start aí no debate, não sabia se alguém ia querer começar, mas fica aí em aberto para quem quiser falar sobre isso ou quem quiser fazer alguma pergunta mais direta, porque acaba que eu não fiz nenhuma pergunta, né? E aí? Alguém da plateia aí quer fazer alguma colocação? Bruna, acho ótimas as provocações que você coloca. Esse tema da manutenção, ele apareceu um pouco naquela Bienal do Ciro Miguel, que foi uma passada, né? Ele tem um pouco essa preocupação, até a partir de uma pesquisa fotográfica dele. Essa semana eu participei de um concurso lá da Liga Solidária, e uma das menções honrosas que a gente deu foi exatamente porque era o prédio que claramente era o prédio mais fácil de manter. Ele não era o que tinha o melhor partido arquitetônico, mas ele era arquitetura mínima, assim, no sentido visual. É curioso, uma mulher da Paraíba, a gente ficou super feliz, da Paraíba não, uma mulher do Piauí, depois a gente, quando abriu o envelope, descobriu, mas era muito interessante, porque era exatamente uma arquitetura assim, que parecia não querer ser arquitetura, assim, era totalmente anônima, de fato. Parecia uma arquitetura dos anos 70, assim, de centro comunitário anônima. E, de longe, toda vez que a gente olhou para esse projeto, a gente falava esse projeto é o mais fácil de manter, né? Óbvio, ele pecava em outros quesitos, não dava para ser colocado como classificado, mas foi muito importante assim, também perceber no júri essa preocupação com o tema da manutenção, né? Que aí é um tema também muito difícil da gente trazer para o ambiente acadêmico, né? Como a gente vai discutir projeto, assim, desde o princípio, não assim, terminou o projeto e descobre se ele é fácil manter ou se ele não é fácil manter, mas que ele seja, de fato, uma premissa de projeto desde o início, né? Porque isso é um caso, por exemplo, é um tema super importante para a habitação social, o tema da manutenção. Não vai adiantar você construir habitação social que não tem uma facilidade de manutenção, né? Então, só para dizer assim, que foi um tema, por exemplo, agora no concurso, a gente debateu um pouco sobre essa questão da manutenção. Inclusive, o único projeto que foi unânime foi um que, nas recomendações para a segunda fase, a gente conversou deles escreverem alguma coisa sobre como é a manutenção do edifício, né? Vamos só dando esse case aí da manutenção. Legal. Mais alguém?
Juliana, não sei se tu quer falar um pouco dessa coisa do mínimo na cidade, né? Já que a tua... Não, na verdade, eu queria fazer um comentário mais geral, assim, acho que as apresentações foram muito interessantes, assim, obrigada realmente a todo mundo que se disponibilizou e pensou a partir do tema também, né, reorganizou as suas próprias produções em função disso. E acho que cada uma das falas abre muitos desdobramentos, né? Assim, acho que é difícil a gente conseguir fazer uma conclusão, uma síntese muito coesa de tudo, porque acho que se abrem muitas portas. Mas uma das coisas que eu achei muito interessante, assim, que o Clévio trouxe, que eu acho que é importante da gente pensar também, é um pouco essa apropriação do mínimo para, por exemplo, pelo mercado, né? Ou como é que o mínimo também muitas vezes pode ser, né, não ter um caráter muito positivo, assim, acho que talvez isso tenha uma coisa que a gente não tenha trazido na nossa discussão inicial, mas que cabe pensar, né? Se a indeterminação precisa de alguma maneira da sobra do espaço, ou se a gente está falando, né, de qualidades espaciais, como é que esse mínimo muitas vezes acaba sendo uma justificativa para reduzir, né, direitos, reduzir espaços dos apartamentos que estão sendo comercializados, reduzir um monte de coisa, né? Então, isso eu achei que é interessante quando ele traz que o mínimo está sendo mobilizado como pelos escritórios de arquitetura, dando título a projetos, né? E me fez lembrar um pouco também essa apropriação do mercado. Então, a gente vê, né, que essas ideias de refúgio, abrigo, cabana, são cada vez mais recorrentes nos projetos de arquitetos e arquitetas premiados por aí, né? Não sei se é necessariamente sobre isso, sobre essa apropriação mercadológica, mas acho que tem a ver com isso também. Enfim, e a fala da Raquel e da Érica também me chamou muita atenção, acho que muitos assuntos muito interessantes, acho que tem, enfim, a presença feminina no debate da arquitetura de uma forma geral, e não só isso, mas acho que para mim, são um pouco dois temas paralelos, assim, a questão da presença feminina no mercado e essa atuação que muitas vezes é desvalorizada por ser uma atuação que talvez seja um pouco mais invisível no sentido, né, de estar trabalhando com pré-existências, etc., e o que vocês apontam, né, a partir de uma série de referências e práticas que vocês trazem, que é, de fato, uma potência política dessa discussão dos espaços domésticos, né, e dos espaços interiores, que eles não são menos críticos, né, menos capazes de acessar essas questões políticas do debate. Eu acho que, para mim, o que fica um pouco é isso, assim, que esse mínimo contemporâneo talvez seja um mínimo mais que a gente está trazendo e tentando discutir, né, mais interessado nessa dimensão política e relacional, né, que a gente não pode pensar isso de forma isolada, a partir, né, da ideia que estava lá na modernidade, né, da pureza, enfim, acho que os autores que a gente trouxe na própria descrição da mesa já trazem essa diversidade de olhares, de abordagens, mas acho que todos eles estão apontando para um sentido político dessa possibilidade, assim, né? O Albord com a economia de recursos, né? O less is all, o Victor Aurélio com o menos é suficiente, por uma arquitetura menor do Stoner e a arquitetura depends do Jeremy Till. Acho que são essas abordagens todas que a gente levantou a princípio que já mostram um pouco esse interesse mais político no tema, né? E, enfim, não sei, eu fico com vontade da gente fazer outras coisas a partir disso. Acho que foi muito legal ouvir todo mundo e saber como também vocês estão trabalhando nos ateliês. E, enfim... Um minutinho só, assim, eu queria, assim, ficou muito para mim, né, até achei que você ia falar mais disso, já que você tem se interessado pelo tema do doméstico, né, então, a Raquel e a Érica trazem, e eu fiquei pensando muito como nos trabalhos, né, que a gente tem recorrentemente abordado nas casas de subúrbios, periferias, mais na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas como a questão do trabalho doméstico é uma questão muito importante ali, né? E como ela se cruza com a questão também da indeterminação, né? Então,
Eu acho que esses três, assim, a questão do trabalho doméstico nessas casas de periferia, ela é uma questão mais premente ainda, né? É uma questão mais forte que, como essas arquiteturas, os projetos que se dedicam a pensar anexos, reformulações espaciais ali, estão toda hora lidando com isso, e, ao mesmo tempo, tem toda uma abordagem, uma conexão também com a conversa da indeterminação, né? do compartimentar ou agregar a outros espaços, coletivizar, né? Então, eu vi muito essas duas problemáticas se misturando e muito presentes em muitos dos trabalhos, né, que a gente está debatendo nos ateliês. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, comentário, perguntas? Essa disciplina de vocês é no final do curso, Ana? Qual é o... Sexto período. Tá. Final do terceiro ano. E na UFRJ não tem essa sequência óbvia de coisa pequena e acabar no grande, não, nas disciplinas, né? É mais variado e é mais... Não, mas tem pouco pequeno, né? A gente tem uma recorrência do grande aí. Mudando o programa, mas... Antes da gente trabalhar, Clevio, no Ateliê Aberto com esta experiência de 3 anos, o tema era o edifício comercial em altura. Tá. Só para você entender como, na verdade, foi sucedido tudo. Na verdade, existe uma lógica, mas a lógica também teve uma fissura, né? Porque aqui a gente tem uma grande dificuldade. O primeiro ateliê de projeto ele já começa com uma casa de mais ou menos 200 metros quadrados. Então, no segundo, né, quando a gente dá o segundo, fica muito difícil negociar essa área menor do que isso para trabalhar no segundo ateliê, que por exemplo, que eu tô dando, né? Então, era só para saber se, de fato, isso flutuava. Se flutuar... Clévio, existe alguma disciplina, ou tanto o Clévio como o pessoal do UFRJ aí, de reforma, alguma coisa que trabalhe esse pré-existente? A gente não, os meninos sim, né? A gente não. Na FAO tem a disciplina de projetos de interiores, mas acho que além dela, não sei se tem mais alguma que tenha muita ligação com a pré-existência, né? Acho que não, especialmente. As seletivas, que é de intervenção em patrimônio histórico. Mas são... E, na verdade, o que a gente fez aí nesse sexto período foi juntar 2 ateliês, que era o projeto de arquitetura e o projeto de interiores. E aí a gente tem um ateliê mais imersivo, né, de maior tempo de duração, então é uma manhã inteira, e que nessa arquitetura mínima a gente pretende trabalhar, né, aspectos que antes eram trabalhados nessa disciplina, que trabalhava os interiores separadamente, né? Então, na verdade, a disciplina de projetos interiores também deixa de existir como uma coisa separada da arquitetura. Muito legal. Mas aqui tem uma resistência muito grande, essa disciplina de reformas. Por exemplo, tiveram a oportunidade de gerar uma disciplina que era Elementos de Arquitetura, PEA. E era uma disciplina que era super possível, já que era tratava de elementos de arquitetura, trabalhar com a ideia da reforma, da intervenção, e tem uma super resistência. Não, o diálogo não avança aqui com isso. Em geral, quando a gente consegue alguma coisa assim, são nas optativas, e assim, meio... Não fala muito para ninguém, faz depois... Mas ainda dá, assim. Ou então faz os ateliês sem fronteiras, né? Traz os amigos do Rio. Fazer essa coisa da periferia aqui com um ateliê sem fronteiras seria muito legal, né? Cada aluno trazendo a sua experiência, assim. Isso é bem legal. Estamos conversando aí, essa possibilidade. Gente, acho que pelo horário aqui a gente vai ter que encerrar, porque vai ter outra mesa. Mas, mais uma vez, agradecer a todo mundo aí que participou. Acho que
realmente a gente sai com vontade de continuar essa conversa, né? E acho que tem várias outras possibilidades aí de intercâmbios que a gente pode seguir fazendo e seguir nesse tema também para outros desdobramentos. Então, Raquel, Érica, Ana, Diego, Clévio, Juliana, obrigado, Luiz, aí pelo suporte, o apoio técnico, eu não sei, Washington, e o pessoal também do evento, aí, de uma forma geral. Beleza? Valeu, Tchau, gente. pessoal. Tchau, gente. Um abraço. Até a Até as próxima. próximas. Obrigada. Até a próxima. Obrigado pela empreitada toda. Valeu, Tchau, tchau. tchau, gente. Tchau. Obrigada.